Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema sobre autodefesa. Contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo ótimo, graças a Deus. Quando a gente está trabalhando, está tudo sempre bem, né? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É como eu sempre digo, uma alegria a gente estar aqui. A alegria é sempre nossa, né, Lara? E se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender sobre o tema. Como funciona a autodefesa, qual que é a visão dos espíritos sobre a autodefesa, né? Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre a autodefesa? Bom, gente, autodefesa é aquilo que a palavra já diz, é você se defender. Mas vamos pensar, nós vamos nos defender de quê? Para a gente saber o porquê que a autodefesa é importante, a gente tem que recorrer a Kardec, né? Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ah, gente, qual que é a resposta? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vejam, se a gente recebe o tempo inteiro a influência dos espíritos, bom, eu recebo a influência de espírito bom e de espírito ruim, não é? É só eu estabelecer sintonia. Então, essa resposta que os espíritos dão, ela não pode causar estranheza na gente, né? Porque se a gente analisa esse assunto fazendo uma comparação com o que acontece no nosso dia a dia, a gente não vive em sintonia com as pessoas que nos rodeiam, né? Com os familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos. A gente não recebe influência deles e não influenciam, nós não influenciamos eles também. Então, é a mesma coisa, só que isso acontece com o encarnado e com o desencarnado, gente. Esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual é natural e ele ocorre de forma corriqueira. Embora nós não possamos, né, na grande maioria das vezes, a gente não percebe o mundo espiritual, né, porque nós andamos aí muito, né, de olhos vendados para as questões espirituais, né? Então, o que, que acontece? Há esse intercâmbio. Então, dependendo da minha conduta, eu sou alvo da atenção dos benfeitores espirituais, dos amigos espirituais, dos nossos familiares que já que nos querem bem, que já estão na pátria espiritual, como também aqueles que são se colocam na condição de nossos inimigos, de nossos adversários, que querem nos prejudicar com atos de menor ou de maior gravidade, né? Por conta das coisas que a gente fez nesta ou em outras existências. Então, gente, essa resposta dos espíritos, ela é importante para a gente entender a questão da autodefesa, né? Esse intercâmbio existente entre espíritos encarnados e desencarnados, ele é real, ele é constante e nós temos que entender. Bom, aí a gente pensa o seguinte, como é que a gente recebe essa influência, né, Jefferson? Pelo pensamento, gente, né? Olha, o espiritismo, ele torna compreensível esse processo pelo qual se desenvolve, pelo qual se dá a influência dos espíritos no mundo da matéria. Né? E essa influência tem origem exatamente nessa possibilidade de transmissão do pensamento. O pensamento é uma energia. Quando a gente pensa, a gente exterioriza essa energia e a gente recebe a mesma energia, né, similar, que está em sintonia com a gente. Então, veja só, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 10, que chama assim, ação da prece, transmissão do pensamento, é explicado para nós. Porque é falado assim, olha, que a gente está mergulhado no fluido cósmico universal, que permeia tudo, né? Ocupa o espaço, todos os seres, encarnados, desencarnados, está todo mundo aí, né, mergulhado dentro dessa atmosfera. Esse fluido, ele recebe da vontade nossa uma impulsão, ou seja, ele é o veículo do pensamento
assim como o som se propaga no ar, é a mesma coisa, né? A única diferença são as vibrações, né, que são ali, no ar é uma coisa, no fluido universal ela se estende ao infinito. No ar, ela tem ali uma resistência, você tem um limite, mas o pensamento não tem limite. Então, quando a gente dirige o nosso pensamento, por isso que a prece é tão eficaz, né? Porque a gente dirige o nosso pensamento a Jesus, Jesus não, né, tá lá nos seus afazeres, mas alcança o mestre, né? Então a gente dirige o pensamento para qualquer ser, em qualquer lugar, seja aqui na Terra, seja no espaço, né? Essa corrente fluídica estabelece então entre um e outro uma corrente que chega nos dois lugares, né? O pensamento atinge a outra pessoa. Então, gente, a gente sempre fala, né, Jefferson, da importância da gente estudar sempre, né? Porque, olha, se a influência dos espíritos nos nossos pensamentos é de tal intensidade, né, e é de tamanha intensidade, se de fato eles nos dirigem, como diz a questão 459 de O Livro dos Espíritos, a gente precisa saber identificar a natureza dessa influência, para que a gente passe a não atender aquelas sugestões dos espíritos imperfeitos. E aí, gente, que entra a autodefesa, né? Por quê? Porque os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos para pôr em prova a nossa fé, a nossa conduta, a nossa constância na prática do bem, né? Então, se eu souber identificar essa influência daqueles que não querem o nosso bem, e se eu tiver ferramentas para me autodefender dessa influência, eu vou ter uma vida mais equilibrada. Então, compete a nós, como está dito lá no Livro dos Espíritos, questão 469, exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos, né? Então, por isso que a gente vem trazer esse tema importante, né, Jefferson? De autodefesa. Ou seja, a gente precisa aprender a disciplinar os nossos pensamentos, a compreender quando nós estamos sendo alvo de uma influência de um espírito que não quer o nosso bem, para que a gente possa tomar as providências, né? Então, é possível sim que nós mesmos nos defendamos desses espíritos que ainda não se afeiçoaram ao bem, que querem o mal ou vingança ou qualquer outra coisa, e que estão aí ao nosso lado quando a gente abre, né, a nossa portinha, né, quando a gente abre campo para a influenciação deles. Exatamente, olha, muito boa explanação. Eu queria, antes de pegar o gancho aqui que a Lara falou, falar o seguinte, que se nós temos a capacidade de nós nos autodefendermos aqui no mundo físico, né, então nós temos também a capacidade de entender que toda a natureza se defende, de certa forma, né? As plantas se defendem, os animais se defendem, os seres humanos se defendem, isso no campo físico, né? Então, por exemplo, as plantas soltam ali toxinas, né, para afastar as pessoas ou os animais ou aqueles insetos que queiram ali usar, coletar uma substância, alguma coisa dela, ou queira colher, comer ela, né? Então, ou ela pode também soltar toxinas ou hormônios no solo para poder afastar outros tipos de plantas que possam ali se brotar, né? Então acaba tendo uma autodefesa. Os animais, mesma coisa, né? Eles vivem em bandos, outros têm seus próprios meios de se defender. O ser humano também tem a lei, né? Que a lei 2025, o Código Penal, estabelece a legítima defesa. Então temos vários mecanismos no plano físico. Mas no plano espiritual nós temos também mecanismos de se defender.
né. Então o principal mecanismo é que a hora que você falou falar, né, que é o próprio pensamento, em saber conduzir nosso pensamento com boas intenções, criar boas sintonias, né, bons relacionamentos mentais, para que a gente possa então buscar e trazer perto de nós espíritos bons, que possam nos ajudar, né. Eu tenho certeza que a Laden concorda comigo, a principal, oportunidade de fazer ali é ter bom pensamento, mas também ter boa sintonia, ter boa afinidade com os espíritos mais elevados. Como que a gente faz? Levando, trazendo bom pensamento, tendo bom pensamento. Por quê? O pensamento, ele é aquela energia que está em tudo. Tudo é gerado qualquer coisa que a gente pensar, que a gente agir, que a gente reagir, tudo brota de uma ideia. Essa ideia vira um pensamento, e o pensamento, então, é colocado em prática, né. Aí cabe a nós escolher se a gente quer colocar em prática ou não aquele pensamento, né, que está vivenciando, está criando ou gerando, ou sendo induzido a pensar naquilo. Então, nós temos ali a questão da sintonia, da afinidade, que eu acho que é muito importante a gente ter essa essa vigilância, né, para que a gente possa, não cair em más lençóis, que muitos de nós estamos sendo induzidos, nós estamos gerando energia negativa e aproximam-se de nós espíritos da mesma ordem, de mesma sintonia, de mesma afinidade, que se afinizam conosco através dos pensamentos que a gente tem, das ações que a gente tem, das atitudes que a gente tem. Então acabamos ali induzindo e trazendo para nós espíritos que não são muito bons, quando a gente não tem um pensamento reto, não tem uma conduta reta, não temos ali uma prática evangélica sincera e verdadeira. Então a gente acaba, se perdendo no meio do caminho, e aí a gente atrai aquilo que não é muito bom, né, atrai o mesma sintonia, porque no mundo espiritual é assim, né, o espírito nosso espírito atrai aquilo que está vibrando na mesma sintonia que nós, porque nós somos como fosse um rádio, né, um rádio que ali que está, se sintoniza com aquela estação de rádio que está vibrando, que está buscando, né. Então não posso ali um exemplo, né, vamos supor que eu estou pensando uma coisa muito ruim, não posso atrair para mim um ser espiritual elevado, um espírito bom. Por quê? Porque não tem compatibilidade, não tem aquele, não consigo fazer aquele elo, criar aquele elo, né, aquela corrente, aquele espírito. Não há essa possibilidade. Agora, se eu quiser me elevar para poder então, sintonizar-se com bons espíritos, eu preciso então manter ali um esforço, né, contínuo, que eu possa então buscar, encontrar a vibração dele e poder então se aproximar dele. Então a questão da autodefesa é isso, é você saber se sintonizar, saber, ter boa afinidade, mas também ter bons pensamentos, ter boas atitudes, ter boas práticas no evangelho, né, porque eu penso assim, né, o roteiro para a gente poder viver bem, ser feliz, estar sempre ali com boas companhias, né, é sempre o evangelho de Jesus. A gente seguir o mínimo que seja, mas de forma sincera e contínua e também, eh, sempre colocando ali a sua sinceridade, seu amor, sua caridade, seu seu querer se esforçar, seu querer e seu esforçar-se para poder ser melhor do que o dia, cada dia mais, do dia de ontem, você então consegue ali, a abrigar em você sintonia, vibração mais, condizentes com espíritos elevados. Então acho que a melhor maneira, iniciando essa minha participação, é a defesa, a gente poder ter bons pensamentos, afinidade e sintonia. E o Jefferson, gente, disse uma coisa importante, né? Autodefesa, ele principalmente, né, para quem é estudioso aí do lado espiritual, principalmente da doutrina espírita, sabe perfeitamente que é um processo de quê? Autotransformação, de elevação moral, né? Por quê? Porque isso cria como se fosse um escudo vibracional, protege a criatura contra as interferências negativas. Quando a gente cultiva virtudes, que a gente fortalece a conexão com o bem, que a gente confia na providência divina, a gente está se protegendo de influências espirituais desfavoráveis, né? Então, é preciso isso tudo. Autotransformação, né? Buscar as virtudes, né? Nos fortalecermos na fé,
termos confiança na providência divina, né? Gente, a melhor técnica, né, de defesa pessoal é a confiança em Deus, né? É você procurar ter uma vida nobre, modificar o seu íntimo, né? Porque se a gente for revidar o mal com o mal, a gente se torna igual, não é? A gente não pode revidar o mal com o mal, a gente tem que revidar o mal com o bem, né? Então, o melhor termo, na verdade, para autodefesa seria autodefesa psíquica, né? Qual que é o objetivo? É como se fosse realmente, como eu falei, botar esse escudo, né? Em volta de nós, é blindagem mesmo, né? Contra o quê, Lara? Contra espíritos ligados ao mal, obsessores, mesmo, gente, encarnados, né? Porque a gente sabe que a obsessão é de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, vê a confusão que a gente se mete, né? Nos blindar contra a autoobsessão que nós mesmos temos quando a gente vai se transformando para melhor, é muito mais difícil a gente se auto-obsediar, né? Contra larvas mentais, né? Então tem uma gama de coisas. A gente precisa de fortalecimento, de disciplina, de controle das nossas emoções e dos nossos pensamentos através de técnicas, de exercícios que a gente consegue fazer. E a gente consegue fazer isso com técnica, com exercício, exercitando diariamente a nossa mente, para ela se voltar para o bem, para ela se. Pensei uma coisa ruim, muda o seu pensamento, isso é técnica. E isso é disciplina, né? Então, é só a gente lembrar do que o Emmanuel fala, gente. O reflexo esboça a emotividade, ou seja, a emoção. A emoção plasma a ideia, que é o pensamento. E o pensamento determina a nossa atitude, as nossas palavras que vão comandar as nossas ações. Então, o que a gente precisa fazer, né, para a gente realmente se defender? Faça uma limpeza emocional, bota o lixo emocional para fora. Para que você está guardando mágoa? Para que você está se ligando a coisa que não faz mais sentido na sua vida? Então, providencie uma limpeza emocional e mental, uma limpeza energética, né? Conecte-se com você mesmo, com o seu mais íntimo. Gente, nós temos um poder pessoal imenso, que é a nossa vontade. Então, dirija a sua vontade para o bem. Não se apegue ao medo. Controle o seu medo. O medo é um destruidor na nossa vida, né? Haja sempre dentro da ética, dentro da moral. E olha, tem jeito da gente saber, né? Aí, quando a gente fala em autodefesa, né, Jeff? Tem gente que fala assim, mas como é que eu vou saber, né? Como é que esses ataques aí, né, eles acontecem na nossa vida? Às vezes através de sonho. Por quê? Porque no sonho a gente está desdobrado. Quando a gente dorme, a gente desdobra. Então, às vezes, há uma aproximação espiritual ali de se a gente abrir o campo, né? Se a gente saiu brigando com todo mundo aí durante o dia, nossa vibração está lá embaixo. O que acontece? Quando a gente desdobra, aí você tem aqueles pesadelos horríveis, né? Será que são pesadelos? Pois é, né? Os obsessores que se ligam a nós, né? Gente, espíritos que vampirizam as nossas energias, as nossas inimizades que ficam ali, né, pululando por todo lado, né? Às vezes a gente é vítima de calúnia, difamação, né? E assim, a pessoa às vezes que faz uma calúnia contra você ou que te difama, às vezes é um amigo seu que está ali servindo de instrumento para um ataque psíquico contra você. Quando a gente tem vícios, né? Álcool, droga, sexo desvairado, né? E quais as sensações que a gente pode ter? Eu não estou dizendo aqui, gente, se você tem uma dessas sensações, você está sofrendo um ataque psíquico. Não, é um conjunto de coisas. Mas o que a gente sente, né, Jefferson? Quando você está assim, fora do seu normal, você está com aquela fraqueza que não é sua. Você não tem nada, você não está doente, não tem nada, mas você está naquele desânimo, naquela fraqueza, né, tá tendo muita dor muscular, às vezes você está inquieto demais e você não é assim, às vezes dá falta de ar, palpitação, né?
dá um cansaço mesmo. Então, assim, observa os outros pontos da sua vida e você vai se ligando a isso aí, vai ficando, opa, peraí, deixa eu ver aqui, o que está andando no meu pensamento? O que será que eu estou pensando aqui? Né? E, gente, olha, tem situações em que a gente fica sabendo que atinge o nosso físico, aquele ataque psíquico, né? Você sente vertigem, você sente náusea, você sente dá desarranjo gastrointestinal, dores na coluna, você começa a ficar impaciente, com dificuldade de concentração, você passa a não dormir direito, tem insônia, ou o que a gente chama de sono da morte, né? Que é daquele estado de inconsciência, né? Que parece que você dormiu e você não consegue acordar. Né? Você quer acordar, mas você não consegue acordar. Você está num estado de sono tão profundo e de inconsciência que parece que você não vai despertar nunca. Quando você está muito irritadiço, com muito medo, com muito pânico, então, olha, sinceramente, analise você mesmo, né? Porque os ataques psíquicos acontecem, né? E que a gente precisa se defender deles pela nossa própria afinidade, gente. Então a gente tem que ter um cuidado danado, porque a gente ou estabelece afinidade com esses espíritos que vão fazer esse ataque, né? Gente, ó, vamos lembrar aí da Joana de Ângeles, que ela tem um livro muito bom que chama Desafios e Soluções pelo Divaldo. Ela fala: o pensamento é força viva e atuante porque procede da mente. A mente, ela tem a sede no ser espiritual, não é no cérebro, né? Então é do espírito. Então, como Emmanuel diz, a mente é o espelho da nossa vida. Então, nós temos que dominar o nosso pensamento. Primeiro, a gente domina as nossas emoções e sentimentos, e aí a gente domina mais facilmente os nossos pensamentos. Então, ou a gente estabelece afinidade pelo que a gente sente e pensa, ou a gente tem uma predisposição. Que predisposição? Ah, você está cheio de problema aí afetivo mal resolvido? Pois é. Você está cheio de carência, você sente inveja, você tem ciúme, né? Isso tudo, gente, abre a porta para a gente estabelecer uma sintonia e ficar à mercê aí de ataques psíquicos. E a gente precisa aprender a se autodefender. Exatamente, Ryan. Você tocou um assunto interessante, um ponto interessante, sobre a questão da carência, né. Quando a pessoa está carente, ela está mais fragilizada, mais vulnerável, né, a uma inserção, né, de um ataque obsessor ou de uma pensamento negativo ou de uma indução, eh equivocada, né. Então, quando se está carente, é essencial que a gente esteja vigilante, né, porque e também tratar isso aí, né, porque quanto mais carente a gente vai ficando, mais a gente vai se entregando, né, às energias mais baixas, às energias mais emocionais, como a Laura falou, né, a gente tem que resolver essa questão emocional. Se a gente não resolver, possivelmente a gente vai estar mais acessível, né, às ondas de energias negativas, seja de pessoas que estejam, né, encarnadas, como pessoas que estejam desencarnadas, né. Então a Lara também falou no meu primeira participação, sobre a questão dos estudos, né. Realmente o estudo, se a gente tiver um bom estudo e ficar estudando sempre, né, acho, do meu ponto de vista, né, que todos nós teríamos que fazer um estudo diário, nem que seja de 10 minutos, fazer uma leitura de uma página, 2 páginas de algum livro, não precisa ser espírita, propriamente dito, mas tem que ser um estudo que a gente tem a fazer, porque o estudo, ele vai nos libertar, de qualquer traço de ignorância, qualquer traço de energia negativa. O estudo eles vai nos liberar das obsessões e também da ignorância. Por que que eu digo isso? Muitas pessoas, se tivessem estudo, estariam mais, vigilantes, mais, entendendo mais a questão da obsessão, da questão da autoobsessão, mas a questão também da autodefesa, que como falei, né, autodefesa nada mais é que você ter um bom pensamento, você ter uma boa sintonia, uma boa, afinidade com os espíritos, né, superiores ou elevados, mas também exige muito esforço de nós. A gente tem que manter a constante vigilância. De certa forma, o que Jesus fala, né, e isso eu vou falar acho que em todos os programas que a gente for fazer, a gente precisa vigiar e orar, sempre. O melhor mecanismo para a gente poder estar ali atentos é a vigilância e a oração.
que ambos são medicamentos. São medicamentos que eu digo assim, né, são como se fossem vitaminas, né, estão sempre ali eh, nos fortalecendo, nos imunizando, mas se a gente não tiver um esforço e um trabalho contínuo, através da disciplina, criando novos hábitos, a gente não consegue então entrar nessa autovigilância, né, porque é muito fácil a gente cair, muito fácil a gente entregar as coisas que não são boas e esquecer-se que, como a Lara falou, né, referente a evitar o mal com o mal não é correto, porque o Chico Xavier fala o seguinte, né, que o mal não merece resposta em tempo algum, mas o mal tem que ser combatido com o bem. Né? Quanto mais bem a gente for, fazer, mais a gente combate o mal que existe em nós, porque a gente dá entrada, né, naquela janela, deixa aquela janela aberta, a gente tem que fechar essa porta que está aberta aí. Então precisamos, fazer isso aí. E para então já as questões das considerações finais, eu queria, abordar a questão que recomendo que você faça a leitura, né, não consigo fazer a leitura, porque estamos aqui, a gente com o tempo já apertado, capítulo 23, intitulado Autodefesa de Emmanuel, do livro Encontro Marcado. Acho muito interessante, né, que ele fala ali, só dando um resuminho, né, que a vacina e o remédio, né, a gente vai ver então a vacina e o remédio, a gente vai ver ali os mecanismos de autoproteção, a gente vai ver também como se proteger, como fazer autodefesa, né, porque a gente tem que estar também se defendendo das moléstias, né, das moléstias virais, moléstias bacterianas, fúngicas, né. Então, há inúmeras maneiras que o Emmanuel nos ensina, de como se defender, né, e como falei, né, pena que o programa é curto, a gente consegue abordar tudo isso aí, né, porque estamos bem apertado mesmo. Lara, considerações finais? A gente fala muito, né, Jefferson? Então, nosso tempo fica apertado. Mas, gente, olha só, por que que a gente precisa aprender a auto se defender? E por que que a proteção é da mente, a psíquica, né? Porque é onde a gente abre as portas para esse acesso de influência, desse intercâmbio com o mundo espiritual, né? É onde realmente se instalam e as coisas se tornam reais, né? É dentro da mente tudo é real. A gente vive onde os nossos pensamentos estão. Tanto é assim que Leon Denis vai nos dizer no livro Depois da Morte que cada volição, né, do nosso pensamento, segundo a força que a gente dá a eles, né, que a gente impulsiona esses pensamentos, ele sai de nós, né, ele executa uma evolução e volta com os efeitos, bons ou maus, para nós mesmos que produzimos aquele pensamento. Então, o mal, do mesmo modo que o bem, ele volta para o seu ponto de partida em razão da afinidade, como a gente disse, né? Então, gente, a gente realmente precisa aprender a se autodefender. Como que a gente faz isso? Busca o conhecimento, né? A gente precisa saber como essas forças agem na nossa vida. Autoconhecimento, se você não sabe quem você é, tenha certeza, o seu inimigo te conhece. Então você precisa se conhecer, se confronte aí diariamente, faça uma autoanálise. Lá como Santo Agostinho nos ensinou, a gente não é tão bonzinho quanto a gente pensa, não, gente. Né? A gente precisa aprender a parar de se fazer de vítima, parar de culpar o outro pelos nossos problemas, né? Parar de nos acharmos aí santos em demasia, né? Não, mantenha saudável a sua mente, né? Tanto psíquica quanto energeticamente. A gente precisa ter consciência de que é preciso se aprimorar, nos melhorarmos todos os dias. Faça um treinamento mental e psíquico, ou seja, aprenda a direcionar a sua vontade para o bem, altere a qualidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas ações, porque a autodefesa, gente, ela não se limita à defesa física, ela inclui a proteção da nossa alma através da prática de buscar virtudes, de conexão com o bem, de fé em Deus. O Jefferson falou: vigilância é essencial. Não foi à toa que Jesus nos mandou vigiar e depois orar. Vigie-se, tenha o hábito da oração e, principalmente, gente, tenha confiança em Jesus e em nosso Pai. É isso que a gente precisa. Jesus é a âncora que nós temos, que está ao alcance de todos nós, para que nós possamos direcionar a nossa vida para o bem.
Então, a gente precisa realmente aprender essas coisas. E quero deixar aqui uma frase do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, num texto belíssimo que chama Zelo Próprio, que ele vai dizer assim para nós: lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo, corrige os teus sentimentos, renove as aspirações, colocando-os na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Nós temos aí a fórmula da autodefesa. Muito bem, Lara. Excelente texto. Pessoal, primeiramente agradeço a sua participação, de vocês estarem ficando conosco até esse momento. Agradeço a Lara pela participação, pelas reflexões, né? Que é muito importante também. Obrigado, Lara. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham. Gente, longe da gente esgotar esse assunto, é um assunto extenso que merece um estudo cuidadoso, né? Porque a gente realmente precisa aprender a se defender. Então, vá lá, busque. Aí tem muito bons livros, a literatura espírita é riquíssima, a literatura espiritualista também muito rica na questão da autodefesa. Vá lá, busque e se aprofunde, porque vale a pena. Exatamente. Importante a gente buscar sempre conhecer e se aperfeiçoar, né? E também, o mais importante, se esforçar e vigiar. Pessoal, obrigado a todos pela presença. Boa noite a todos. Fique com Deus, uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.